Emoções na vida adulta e no envelhecimento. Tá tudo bem, tudo regulado, tudo regularizado, tudo formado. Essas regiões cerebrais estão ok. Os adultos gerenciam maravilhosamente as emoções. Os idosos também. Acabou a aula. Até parece, né, gente? Até parece. Não tem como acontecer isso. O universo, que é um abismo, mas é o paraíso ao mesmo tempo, que é o universo emocional, ele é difícil de ser gerenciado, até pelos mais equilibrados. Eles balançam as bases. Mas, mas nós temos sim, e é verdade, do ponto de vista de neurociência, a gente tem uma maior maturação das estruturas neurais, claro. Então, o sistema límbico está melhor formado, amígdala, hipocampo, hipotálamo, giro do cíngulo, ó, todas as regiões que eu falei ontem, que formam o sistema límbico, o córtex frontal, pré-frontal, que é a região que tem a ver com julgamentos, com tomada de decisão, tudo isso está mais bem arquiteturado ali, então a gente tem mais estrutura para que esses circuitos funcionem, mas tem muito mais coisa envolvida, gente. Muito mais. Né? Desde experiência prévia, a crença, a genética, o ambiente, tudo isso influencia, mas a gente tem um melhor norteio, e no envelhecimento, a gente tem, não sei se tem algum idoso na plateia, eu ainda não cheguei a ser idosa, pretendo chegar, se Deus quiser, mas vem aquela sensação meio de sabedoria, mas não é aquela coisa assim, tô me achando que eu sou sábia. Não, é aquela coisa do, tá bom, já fiz bastante coisa na vida, vou curtir agora um pouco, vou tomar esse cafezinho aqui sentado com meu neto, dá uma certa serenidade, mas é uma linha tênue para agressividade nos idosos. Eu vou contar por quê. Eu vou compartilhar a tela agora de novo. Pessoal que mandou recadinho aqui para mim falando que está adorando a aula, agradeço, agradeço. Esse é o intuito. Gente, olha lá, emoções da vida adulta e no envelhecimento. Quais são as principais emoções da vida adulta e do envelhecimento? Primeiro colocado, alegria. De novo, alegria e satisfação. Então, realizações pessoais e profissionais. O adulto, até o idoso também, ele chega no momento, mas principalmente no adulto, onde você começa a se realizar em algumas coisas. Pode não acontecer, também pode não acontecer, mas pode acontecer também. É um mistério. Então, você tem aquela realização profissional, talvez, uma realização pessoal. Você cumpriu seus objetivos de vida, muitas vezes queria criar os filhos já estão criados, casados, saíram, tá tudo bem. Você pode ter um sucesso num relacionamento que você almejava, um relacionamento afetivo, que tá dando até hoje, 40 anos de casado, e você tá feliz. Isso existe, né? É a principal emoção, mas também tem tristezas, perdas. Essa tristeza, ela é muito doída. Vem a perda de entes queridos, vem os óbitos na família, até perda financeira também, perda de patrimônios, né, que às vezes desmoronam muitas questões na família, fracassos profissionais. Né, você estuda há 60 anos para fazer uma coisa, depois não faz, fica fracassado, se sente fracassado. Então, assim, todas essas questões envolvem também a vida adulta, o envelhecimento. A ansiedade e o medo também estão presentes, no sentido da preocupação com o futuro. E agora? Eu estou com 87 anos, e agora? Preocupação com a saúde, fica com medo do amanhã, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de não conseguir mais fazer as coisas, medo de perder a autonomia, medo de perder o dinheiro e muito mais. Então, agora as emoções ficaram grandes, elas estão mais robustas, elas estão mais requintadas, mais refinadas e, por sua vez, é mais difícil de gerenciar. Por isso, a ajuda quando necessário. De novo, e talvez uma pessoa que não me conhece agora, está me conhecendo hoje, está achando que eu sou psicóloga ou uma terapeuta. Não sou. Eu sou fisioterapeuta. Que nós também estamos presentes na vida dessas pessoas, no sentido de garantir o movimento, a função, a autonomia. Eu mexo com cognição e o movimento. Então, autonomia sobre seus movimentos, sobre suas ações.
Tudo bem, tem a ver, eu trabalho com esse é meu público, paciente com demência principalmente. Mas não é isso, não é nisso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que é uma coisa multifatorial que envolve tudo isso. São muitas emoções, como diz o rei Roberto Carlos. Ó, por outro lado, estou aqui no slide com o pessoal. Ele vai ficando mais maduro, mais estável. Existe uma estabilidade maior, quer queira, quer não. Uns mais, uns menos. O adulto e o idoso, ele tem maior capacidade de regulação emocional. Ele resolve melhor os conflitos, porque ele é adulto. Então tem muitas questões que para a gente é mais fácil de lidar, porque nós somos adultos do que a criança e o adolescente. O que para a criança e para o adolescente é muito difícil, talvez para o adulto é mais tranquilo. Eu vou dar um exemplo pífio, um exemplo bobo. Filme na TV. Você fala, troca o filme na TV. Não, não dá, eu quero esse aqui. Aí a criança fala, ele não está assistindo o que eu tô querendo. Né? O adulto já, tipo, tenho mais o que fazer. Ou troca mesmo, ou não troca, né? Coloca o que você quer e você não vai ficar chorando porque não trocou o filme. Se algum adulto chorar por causa disso, vai precisar de ajuda, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu brinco e tento mastigar para vocês um assunto extremamente complexo. Neurociência é complexo pra caramba, tá? E eu falo com conhecimento de causa porque eu estudo neurociência há mais de 20 anos. Mas também no sentido da gente entender como é que funciona, como é que o corpo reage, como é que se dá a maturação neurológica do corpo no que diz respeito às emoções. E nesse sentido, falar um pouquinho agora da emoção dos relacionamentos afetivos, o adulto e o idoso, ele tem mais intimidade afetiva, que é uma intimidade que vai muitíssimo além do físico, do corpo, do tete a tete, da relação sexual física, por exemplo. Não é essa intimidade. Essa intimidade é muito pobre perto de uma intimidade que você pode ter emocional com a pessoa, que às vezes nem contato físico tem. Conexão com seus parceiros, afinidade, afinidade nos propósitos, visão de vida, trajetória, tudo isso. E tudo isso fica maduro nos adultos. O adolescente não está maduro nisso. Por isso que tem tantas experiências frustradas, legais, divertidas, chocantes, decepcionantes. O adulto também tem, mas ele tem mais capacidade de gerenciar tudo isso. E o envelhecimento? Eu estou falando já dos adultos e idosos, mas aí no envelhecimento eu quero falar uma questão específica do envelhecimento, que é você tem uma sabedoria emocional. Em que sentido? Você tem uma compreensão mais profunda das emoções. Vocês repararam que os idosos, eles têm muito a dizer e a gente tem muito a aprender com eles? Eu adoro estar com idosos. Adoro. Tanto trabalhar com os idosos, são meus pacientes, mas eu adoro. Eles têm muito a dizer porque tem aquela maturidade diferente, gente. Isso faz parte. Outra coisa que acontece, você começa a reavaliar eventos do passado e você começa a interpretar de um jeito bom. Vocês já repararam isso? Conversa com sua avó, sua mãe, seu pai, não sei, algum amigo que já é idoso, e volta um fato que não era muito legal. Às vezes ele fala, mas ela era assim, né? Ela respondeu aquilo lá para mim, mas era o jeito dela. Já repararam isso? Eu vou usar um termo que não está nos livros. Eu vou usar um termo leigo. Primeiro eu vou usar o técnico, ó. A reavaliação dos eventos, ela é positiva. Agora eu vou usar o termo leigo. O idoso põe pano quente nas coisas. Deixa para lá, ele é assim mesmo. Deixa para lá. Por quê? Porque ele já sabe que não vale a pena brigar, não vale a pena insistir, não vale a pena o sofrimento, não vale a pena. Porque ele acha que ele vai morrer, ele está com medo, ele tem pouco tempo de vida, ele quer aproveitar ao máximo a família. Ele tem medo de perder suas próprias funções mentais. E a gente entende tudo isso. E toda essa maturidade leva a uma maior serenidade e uma maior estabilidade. Eles têm menos reação aos eventos negativos. Reação ruim, eu tô falando, tá? Não é que eles ficam apáticos, não é isso. Com exceção de algumas questões, exemplo, doença de Parkinson, que o paciente com doença de Parkinson ele fica apático, para muitas questões emocionais.
E aí é outro universo. Emoções nos pacientes com Parkinson, isso vai ficar para uma outra live. Aumento das emoções prazerosas, tudo isso também tem a ver com o próprio envelhecimento. Porém, existe uma linha tênue. Então, ao mesmo tempo que tem as coisas boas, a maturidade, a sabedoria e tal, é muito importante o laço social, os laços sociais, a ligação deles com a família, com os amigos, com os vizinhos, com o farmacêutico, com o médico e com todo mundo, porque isso ajuda os idosos a gerenciar as suas próprias emoções, porque tem as emoções ruins também. Tem a perda, tem o luto. Eu tenho o vô de um amigo meu, uma vez comentou que ele estava triste porque todos os amigos dele, da turma dele, já tinham morrido. Eu não me lembro se ele estava beirando 100 anos, se eu não me engano. Então, olha a tristeza, porque é uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que você está feliz que você está vivo e você está talvez lúcido, bem de saúde, muito obrigada, você vê todos os seus amigos indo embora e aquilo dói. Então, é muito curioso a gente saber e entender um pouco isso também, né? O que acontece com os idosos. E aí eu vou entrar numa parte neurológica da coisa. Alô, Brasil. Eu vou tirar o slide aqui, que eu vou mostrar o negócio. Vocês lembram do que eu acabei de falar? Essa porção do cérebro, que a gente chama de córtex frontal e pré-frontal, fica nessa região aqui, ele tem uma maturação mais lenta. Eu acabei de falar, né? Então, as crianças apresentam uma diferença nessa maturação, os adolescentes também. Aí você fala, então no adulto tá ok, no idoso também tá lindo, no idoso não tá lindo. Não tá. Sabe o que começa a acontecer no idoso? Essa região começa a atrofiar. Atrofiar. Nós temos perdas neuronais com o envelhecimento e que se dá em grande instância nessa região da frente, que é a região da cognição do comportamento, do julgamento de comportamento, muitas questões emocionais envolvidas, principalmente numa região chamada córtex orbitofrontal, mas eu não vou entrar em detalhe, eu falei ontem. E é normal essa questão da atrofia. E aí, o que pode acontecer? O idoso perde o filtro. Já viram pessoa que perde o filtro? O idoso pode ficar desbocado, mal educado, agressivo, teimoso. E aí eu vou entrar no advogado de defesa aqui, por quê? Porque tem causas neurológicas. Uma coisa é a personalidade da pessoa, outra coisa é uma alteração neurológica. Por quê? Porque às vezes o idoso não era assim. Ele era quietinho, era um amor doce, bonzinho. De repente fica agressivo, dando impropérios, falando impropérios por aí, perde a noção. E é uma linha tênue. Por que é uma linha tênue? Porque a linha tênue da atrofia cortical que ocorre com a própria senescência, senescência e envelhecimento, até isso gerar uma demência. Porque quando essa atrofia começa a generalizar e começa a acelerar, a gente tem N tipos de demências. Então, exemplo, vou dar um exemplo, a demência frontotemporal, aonde bem aqui começa a degenerar. A própria demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, tem uma atrofia cortical em regiões específicas que dá para se ver no exame. Então, é uma linha tênue, porque isso pode acontecer no idoso com o próprio envelhecimento, que eu diria que é o envelhecimento esperado. Eu não vou falar normal, porque eu não gosto dessa coisa de normal e anormal. Quem é meu aluno sabe aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter um algo a mais. E esse algo a mais, ele vai se refletir nos comportamentos. O comportamento fica inadequado. Fica muito inadequado. Então, a emoção do idoso fica desnorteada, e isso a gente percebe isso pelos comportamentos, e aí precisa de ajuda. Tem que ter toda uma equipe, tem que ter um médico neurologista, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter uma fono, se não está falando direito, tem que ter o psicólogo, porque faz parte desses processos degenerativos que são patológicos, são doenças seríssimas. A doença de Alzheimer é a doença que mais acomete os idosos no mundo. E ela começa mascaradíssima, mascaradíssima. E vai ficar para outro curso, outra hora, outra live, a gente fala de demências. E também é um assunto que eu amo, todo mundo sabe disso. Aliás, o pessoal do Liberta, Fisioterapia Liberta, aguardem, os próximos meses a gente vai ter curso disso.
Mas, voltando ao assunto, os comportamentos ficam inadequados. E é sobre o comportamento humano que nós vamos falar agora.